Diga aleluia. Grite aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão amado, minha irmã amada. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. Quem recebe a bênção, diga amém. Abençoa aqui a bispinha também, em nome de Jesus. Eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Rei que nos uniu. Obrigada, Senhor Jesus. Toda a glória é tua, amém? Antes de qualquer coisa, agradecer. Ainda estou com meu coração no impacto do domingo passado. Foi meu aniversário aqui. E quero, mais uma vez, né? Eu tenho esses dias todos agradecido aí, a cada palavra, cada oração, cada desejo de bênção, cada presente. Estou toda arrumadinha, não estou bonitinha, gente? Diga aí. Um bocado de presente aí para os próximos dias. Então, glória a Deus, tudo vem do Senhor. Obrigada, minha igreja, minha família amada. Muito obrigada, muito obrigada. Eu sei quem eu sou e sei que não mereço, mas Deus é bom. Como cantamos, a bondade dele nos seguirá. Eu agradeço de todo o meu coração a cada um dos irmãos. Agradeço. Me perdoe aqueles que eu não consegui ainda responder. Muitas mensagens, muitas mesmo. Receba o meu abraço e eu estou tentando. Não desisti não, viu? Alguma hora você vai receber a resposta, eu espero. Obrigada, minha igreja querida. Que Deus a todos abençoe. Que nós prossigamos juntos até que Ele venha. Amém? Amém? Vamos aplaudir a Ele. Glória a Deus. Rei da vida. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Diga aleluia. Fique parado não, vamos dizer aleluia, né? Essa é a linguagem do povo de Deus. Aleluia, glória a Deus o tempo todo, não é assim? Amém? Bendito seja Deus. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Hoje é o último domingo, antes de finalizarmos a maratona. Quem está participando da maratona? Que coisa maravilhosa, quanto aprendizado, quanta riqueza, irmãos. Estamos esse mês inteiro, pela graça de Deus, junto com o nosso bispo aí, com estudos maravilhosos. Vamos até quarta-feira. Se você por algum motivo não conseguiu acompanhar, pegue agora, não é? Pegue agora, diga assim, até quarta-feira eu vou estudar, vou orar, vou participar. E aí depois você adianta. O ideal é que a gente vá do começo ao fim, mas muitas vezes temos dificuldades. Então quem não foi até agora, pegue o bonde aí, catuca aí seu irmão, diga, se você não foi, pegue o bonde agora. Não fique para trás, amém? E nós estamos todos os dias de manhã numa live linda, 7 horas da manhã. Às vezes é linda, às vezes a gente só faz rir, né? Maravilhosa. E vamos até quarta-feira e no sábado estaremos juntos aqui. Tempo maravilhoso. Bendito seja Deus. Então eu queria hoje que a gente pensasse nas nossas famílias, orássemos pelas famílias. Eu quero no final orar por cada casal, por cada família, por aqueles que querem casar, por aqueles que estão vivendo lutas, enfim, quero orar pelas nossas famílias hoje, se Deus assim nos permitir. Então a mensagem de hoje é prova de fogo, amém? Quem aqui está passando ou já passou por alguma prova de fogo? A minha mão é a primeira. Diga aleluia! As lutas, os problemas e as guerras são a maneira de Deus, são o treinamento de Deus. Não é? Filho mimado não vira guerreiro. Hein? Filho e filha mimado, que o pai e a mãe dá tudo, não vira guerreiro. Só se torna um guerreiro de Deus os filhos que são amados, mas com amor correto, que corrige, que ensina. Então, se nós estamos passando por lutas, é porque o nosso Pai nos ama. E através dos problemas, Ele ajusta o nosso caráter. E aqueles que são de Deus vão aprendendo com cada luta para não repetir os mesmos erros. Deus é Pai bom, Pai amoroso. E é por isso que eu e você passamos por provas de fogo. Amém? Para Ele nos ensinar a sermos guerreiros aprovados do Senhor. Eu declaro antes de qualquer coisa que essa prova que você está passando, você será aprovado. Porque o Espírito Santo de Deus te dá força, fé e sabedoria. Quem recebe, diga aleluia e aplauda ao Senhor. Senhor da guerra, Jeová Sabaô. Aquele que jamais perdeu uma batalha e não vai perder essa. Quem recebe, diga amém. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas.
Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de... Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Cante, cante. De novo, Deus vai na frente, vamos comigo. Assim, Deus vai na frente e abrindo, quebrando. Vai quebrando tudo diante de você com seu poder. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Oh, Senhor da guerra, prova de fogo a gente vence com o Senhor, amém? Prova de fogo é bombeiro gospel, amém? A gente apaga o fogo do diabo na força do rei, aleluia. Abra sua Bíblia aí. Hoje eu quero então, a direção que eu creio que o Espírito Santo me deu é assim. Hoje de manhã é prova de fogo, a gente aprendendo a lidar nos relacionamentos, aprendendo a lidar com pessoas difíceis, de temperamentos difíceis. Quem precisa disso? E à noite, se o Senhor permitir, será prova de fogo falando sobre as circunstâncias difíceis. E vamos buscar a direção e sabedoria de Deus e orar. Porque o que move o nosso coração e faz a diferença é a oração. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, somente 2 versículos. Versículo 2 diz assim: havia um homem em Maom que tinha as suas riquezas, as suas possessões no Carmelo. Homem rico, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Vamos orar. Obrigada, Pai amado, pela riqueza da Tua palavra. Nós queremos levantar as nossas mãos e exaltar o poder da Tua palavra, que é viva e permanece para sempre. E te pedimos com o nosso coração dilatado, aberto, fala comigo, fala com os meus irmãos. Queremos buscar nessa manhã a riqueza das Tuas fontes, Senhor, da Tua sabedoria, para que o Senhor abençoe os nossos relacionamentos dentro e fora de casa. Tu tens esse poder. Tu és o Criador do ser humano. O manual é Teu, Deus, em nome de Jesus. Abençoe e fala com cada mulher. Abençoe e fala com cada homem. E nos ajude a viver os nossos relacionamentos na Tua paz, na Tua presença e debaixo da Tua sabedoria. Fala conosco agora. Nós pedimos a Tua bênção. E declaramos a Tua perfeita vitória sobre nós e sobre a nossa casa nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Dê mais um aplauso a Ele. Ele é digno de receber. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Essa história é interessantíssima. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar de Abigail e Nabal, né? Nós não vamos nos deter a essa história hoje, porque ela é bastante complexa e eu creio que a maioria de vocês conhece, mas a história é longa, está exatamente nesse capítulo do primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, só que são 44 versículos. E eu não quero me delongar com isso, mas o desafio é que você, quem sabe ainda hoje, leia esse capítulo, você que não conhece, ou você que conhece, para você lembrar da história incrível e marcante de Nabal e Abigail, que quando o seu esposo Nabal faleceu, ela veio a ser esposa do rei Davi. Então, uma história que chama muita atenção, e esse início já diz tudo sobre a história, né? Abigail era sensata e formosa. Diga comigo, sensata e formosa. E Nabal, seu marido, era duro e maligno. Diga comigo, duro
e maligno. E a história conta, só para a gente resumir, para aqueles que não sabem, que essa mulher viu um problema gigantesco, seu marido com sua malignidade, provavelmente ele era rico e nada, nem um pouco generoso, porque uma pessoa que é maligna não possui generosidade, e portanto ele era um homem que era conhecido pela sua dureza, pela sua malignidade, pelo seu temperamento difícil. E num determinado dia, Davi se aproximava e ele não quis receber Davi. Davi, como rei naquela época, detinha o poder e estava indo para destruir toda a aldeia e toda a família e os empregados, porque era assim que se agia naquele tempo. E através de Abigail, por sua sensatez, por sua sabedoria, ela intercedeu e aquela morte, aquela tragédia que estaria sendo trazida sobre a sua casa, Davi recuou, não trouxe aquele problema, e através da intercessão, que é um símbolo de oração, né, de nós, homens e mulheres que intercedemos, e muitas vezes evitamos, por causa da nossa oração, grandes tragédias diante do Senhor, através do nosso clamor, amém? Então, essa história é muito marcante, está nesse capítulo, mas eu não tenho nesse momento o interesse de esmiuçá-la, mas apenas passar por esse início, lembrando que Abigail era sensata e formosa, mas ela vivia e convivia com um homem que era duro e maligno. Existem pessoas difíceis de conviver. Essa é a realidade. E a primeira coisa que eu quero dizer a você é que não estranhe, porque na casa de crente também habita pessoas difíceis, pessoas iracundas, pessoas complicadas, pessoas que têm difícil trato, pessoas que não ouvem os outros, pessoas impenitentes e gente que é usado pelo diabo. E eu sei que se eu perguntar aqui, muitos de vocês conhecem alguém da família ou no trabalho, em algum lugar. E é interessante que a vida, a nossa sociedade, não nos ensina a conviver, não é? Não nos ensina a conviver. A gente passa tantos anos na escola estudando tantas coisas, mas não ensina a se relacionar. Verdade ou não é? Quem aqui deu MMC? Eu dei na minha matéria. Quem deu isso? A gente usa MMC para quê? Né? Eu me lembro que tinha aula de SOI. Quem é da minha idade sabe, a aula de SOI, já viram aquilo. Para que a gente usa, hein? Né? Alguém aqui no dia do mercado, pega aí R$200, R$300, vou para o mercado. Mas deixa eu antes fazer a raiz quadrada de 300. Quando eu terminar de fazer a raiz quadrada, eu vou para o mercado. Alguém fez isso alguma vez? Então a gente aprende, não estou dizendo que é sem valor, não, que evidentemente, dependendo da área que você trabalha, essas coisas serão usadas. Mas a verdade é que a gente aprende muita coisa que depois não usa na vida. E eu não sei se as mães e os pais aqui têm isso, mas eu me lembro que enquanto meus filhos, né, eram de maternal, jardim de infância, estava beleza para mim. Quando chegava na 4ª série, na 5ª série, na 6ª, o negócio estreitava. Eu dizia assim, será que eu já dei isso? Porque a gente não lembra de nada, sim ou não? Me diga aí. A gente não lembra mais de nada, tem que botar o menino na escola de banca. Né? Tem um negócio japonês que é comum, que salva um bocado de gente. Porque a gente não lembra. Porque a maioria das coisas, via de regra, a gente não usa, a gente passa anos na escola aprendendo um monte de coisa que a gente não usa. Agora, as escolas, e de alguma certa forma a gente até agradece, porque poderiam ensinar coisas erradas, né? Sei lá, não aprendemos, nem muitas vezes, nem nossos pais nos ensinam a ter um relacionamento saudável. Como é que a gente ouve o outro? Como é que a gente perdoa o outro? Poucas são as famílias que treinam os seus filhos para essas coisas. E a gente aprende, e a gente cresce sem saber lidar. Alguns intuitivamente vão se batendo e aprendendo. Outros olham para trás. Que é interessante que gente que gosta de olhar para trás, às vezes fica lá no passado, né? Então, olha aqui para mim. Você não é museu. Museu que vive do passado, não é verdade? Diga aí para o seu irmão agora, para consolar. Diga, se você não é museu, museu que vive do passado. Lá, né, com a âncora lá atrás. Ah, naquele tempo. Ah, mas como eu era. Ah, ou então olhando até as coisas negativas. Ah, mas eu não consigo porque eu tive uma família. Para com isso, a gente está aqui agora.
Você tem uma nova família, um novo pai, um novo coração. Eu declaro que você é curada para viver os melhores anos da sua vida. Independente da sua idade, quem recebe, diga aleluia. Os melhores anos estão chegando sobre você. Com força, saúde e sabedoria, quem recebe, diga amém. Amém. Porque a gente precisa. Todas as coisas na nossa vida têm a ver com pessoas. As coisas que você está sofrendo hoje têm a ver com pessoas. E as coisas que você se alegra também têm a ver com pessoas. Então a gente precisa, antes de qualquer coisa, saber lidar um com o outro. Aprender a lidar. E a proposta dessa manhã é assim: pega esse limão que a vida lhe deu e faça uma limonada. Amém? Se na sua família ou no seu trabalho, sua esposa, o seu marido, ou alguém muito próximo, ou até que não seja uma pessoa tão próxima, mas com quem você se relaciona, é uma pessoa difícil, é uma pessoa complicada, é uma pessoa que você tem tido problema, pegue esse limão e faça uma limonada. Amém ou não amém? Tem uma história que as meninas já ouviram 1000 vezes, mas eu vou contar porque ela tem tudo a ver com a gente, de uma mulher que era assim, como Abigail. E ela vivia com um homem muito difícil. E o marido dela era agressivo com palavras com ela e desrespeitava ela muitas e muitas vezes. Ela vivia uma vida muito sofrida até que ela encontrou Jesus. Até que ela encontrou com o Senhor Jesus. E ela começou a mudar de dentro para fora. Ela começou a mudar como pessoa. E o marido começou a ver que ela estava feliz. Aquela mulher triste, magoada, frustrada, que ele conhecia todos os dias, a qual ele agredia inúmeras vezes. Estava alegre, toda feliz, indo para a igreja e voltava cantando. E ele começou a achar estranho. Essa mulher deve estar com alguém. Ela arranjou outro. Porque ele não aguentava ver a felicidade dela. Ela ia e voltava. Ele disse: essa mulher está muito alegre. Ela deve estar com outro. Não é possível. Ele olhando isso. Até que um dia ela saiu. Ela tinha um baúzinho na sala. Um baúzinho com chave. Ele tentou abrir o baúzinho. Daqui a pouco ela chegou. E aí ele disse: olha, você está muito alegre, eu estou desconfiada que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com isso, eu acho que você está com outro, e não aguentei a curiosidade, abri esse seu baú, para saber o que é que você tem, porque você está alegre demais, isso é muito estranho. Aí ela com medo, né, porque conhecia o caráter dele, a agressividade dele, ele disse: só que agora ficou pior, se eu já estava curioso, piorou a história, porque eu abri e tinha aqui 3 ovos e R$1.500. E agora eu não sei que história é essa de 3 ovos e R$1.500. Então me diga logo, porque eu não estou aguentando essa curiosidade e não estou acreditando nada desse negócio de igreja. Aí ela disse: não, é porque esses 3 ovos, é porque eu estava muito triste, sabe? Porque você é muito agressivo comigo muitas vezes e eu estou cansada disso. Aí Deus, enquanto eu orava, mandou que todas as vezes que você fosse duro e agressivo comigo, eu colocasse nesse baú um ovo. Aí ele disse: poxa, então estou ótimo. Só 3. Maridão eu sou, que beleza. E esses R$1.500? Ele disse: é porque toda vez que faz uma dúzia, eu vou na feira e vendo. Pega esse limão e faça uma limonada, mulher. Pega esse limão e faça uma limonada, homem de Deus. Pega essa dificuldade, essa pessoa difícil que o Senhor te deu para conviver, faz um embrulho, bota uma fita e diz assim: esse aqui é o meu grande teste. Eu vou passar no teste porque o Deus da sabedoria habita dentro de mim. Amém? Amém? Então, 2 coisas antes disso eu queria falar com você. Primeiro é assim, pensa nesse início da mensagem, eu vou falar sobre 3 dicas, 3 aspectos que estão na palavra de Deus, que a gente precisa saber para ter relacionamentos saudáveis, para lidar com pessoas difíceis, e enfim, nos nossos relacionamentos de maneira geral. A primeira coisa que você precisa pensar é: será que a pessoa difícil não sou eu? Não é um pensamento bom? Porque a pessoa que é difícil não se acha, sim ou não? Não se acha difícil. É verdade ou não é? Então, assim, não me diga nada. Não faça nenhuma expressão para ninguém notar. Viu? Fica assim, ó, impávida.
para ninguém notar que você está pensando. E observe se a pessoa difícil não é você. Sabe como é que a gente vê isso? Ouça a reclamação das pessoas. Porque, geralmente, as pessoas não sinalizam a gente, aqui não ouve. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: se todo mundo tem problema com Bob, o problema não é todo mundo. O problema é Bob. Sim ou não? Se todo mundo tem problema, é uma pessoa fictícia. Se todo mundo tem problema com aquela pessoa e fala as mesmas coisas, o problema não é todo mundo. O problema é Bob, o problema é aquela pessoa, sim ou não? Então, a primeira coisa, pense, será que eu não sou, como homem de Deus, não tenho sido uma pessoa difícil para meus filhos, para minha esposa, com quem eu convido? Será que eu não sou uma mulher assim, difícil, de difícil trato, que não ouço? Pense sobre si mesmo e vá orar, amém? E segundo, será que eu quero ser melhor para Deus? Essa é o segundo questionamento pessoal. Será que eu quero? Será que ser melhor para a glória de Deus é um alvo real para mim? Eu desejo ser melhor para a glória de Deus. Eu desejo ser alguém melhor para a glória de Deus. Eu desejo. Se sim, não importa o outro. Não importa os relacionamentos difíceis, não importam as barreiras, os muros ou os entraves que a vida me traga. Eu serei melhor porque eu decidi ser melhor para Deus. Amém? Quem quer ser melhor para Deus, levante a sua mão direita comigo e diga: eu desejo ser melhor, ser uma pessoa melhor, ser alguém melhor, um cidadão melhor, um discípulo melhor, para a glória de Deus. Aplauda o Senhor com essas mãos. Amém? Então, tenho para nós nessa hora três aspectos, 3 dicas, 3 mandamentos que estão na palavra de Deus para a gente viver bem os nossos relacionamentos e vencer a prova de fogo. Porque esse relacionamento que você lembra que tem sido difícil é a sua prova de fogo. É a prova de fogo que às vezes se arrasta, sim ou não? Tem provas de fogo que a gente leva em 1 ano, mas tem umas que são de 10 anos, de 20 anos. Uma luta é uma prova de fogo que tem a ver com uma pessoa ou mais de uma. É uma prova de fogo. É sobre isso exatamente que nós vamos orar ao Senhor. Para que Ele nos dê graça para vencer essa prova de fogo. E com sua força e sabedoria, Ele abençoe os nossos relacionamentos, especialmente se há alguém difícil e com essa dificuldade com quem você convive. Número 1, busque conhecer e amar. Diga comigo, busque conhecer e amar. Você tem coragem de dizer isso para essa pessoa perto de você, para ela não esquecer? Diga, número 1, busque conhecer e amar. Santo Agostinho disse que a gente só ama aquilo que a gente conhece. É na medida que conhecemos as pessoas que nós vamos aperfeiçoando o nosso amor. Não se engane, o amor de Deus não tem a ver com esse amor que está por aí. Né? Esse amor possessivo, esse amor que às vezes parece que é grande, né? Que grita, que faz coisas, é um amor possessivo, ele é doentio. A princípio ele parece que é um amor muito grande, mas na Primeira Guerra desiste. O amor egoísta, esse amor possessivo e egoísta, ele não suporta a rotina. Não suporta a rotina, porque só suporta a rotina quem tem o amor de Deus. É verdade ou não é? E pelo contrário, quando a gente vive nesse amor, a rotina começa a ser boa. Claro que a gente quer mudar, viajar, fazer alguma coisa de vez em quando, mas a gente gosta da rotina. É bom também sentar com quem a gente ama todo dia. É bom também ir deitar. E essas rotinas alimentam o amor verdadeiro. Mas o amor egoísta, que a princípio parece muito forte, ele não suporta. Porque ele está baseado em si mesmo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é conhecer e amar. Vamos dizer comigo de novo? Conhecer e amar. Conhecer a cada dia essa pessoa. E conhecer, sobretudo, a dor dessa pessoa. A frustração que fez com que ela se tornasse essa pessoa difícil. Sabe por quê? Acredito que ninguém levanta de manhã dizendo assim, deixa eu ver quem é que eu vou fazer infeliz hoje. Né? Levanta de manhã dizendo isso, deixa eu ver, hoje eu vou fazer infeliz a minha esposa, Ninguém levanta assim, pelo menos
A não ser que seja uma pessoa realmente que esteja aí possuída por um espírito das trevas. Mas pessoas normais, de maneira geral, não se levantam de manhã decididos a fazer o outro infeliz. Ela faz o outro infeliz porque ela não aprendeu a viver. Ela faz o outro infeliz porque ela é infeliz. Porque gente ferida fere o outro. E gente curada cura o outro. É clichê, mas é verdade. Gente que é curada, gente que está crescendo, gente que está avançando, abraça o outro, faz bem ao outro. Mas gente magoada, frustrada e ferida, ela tem a tendência de ferir ao outro. Não é porque ela decidiu, é porque ela não cabe em si mesma. Então eu preciso, em primeiro lugar, conhecer para amar. Saber por que aquela pessoa é assim, conversar com ela e permitir que ela fale. Porque conhecendo as suas frustrações, as suas dores, muitas vezes eu vou, por causa desse meu conhecimento, abrir os meus olhos e ajudá-la. Ouça aqui, mulher de Deus, homem de Deus. A maior guerra espiritual que eu e você travamos na vida é amar os nossos. É amar de verdade. Porque se amássemos assim com essa qualidade de amor de Deus, quantas coisas não estaríamos livres, irmãos. É um mandamento. 1 Coríntios 13, o texto que cantamos tantas vezes, diz que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Essa é a qualidade de amor que queremos. Quem quer essa qualidade de amor? Diga aleluia. Quem quer? Quem quer? Levante a mão e diga eu quero. Pois você já tem. Está escrito em Romanos 5,5, o amor de Cristo está derramado em vossos corações pelo Espírito. Desenvolva esse amor. Exercite esse amor, pratique esse amor, faça esse amor crescer. Olha o que é que o próprio Jesus diz, através de Mateus capítulo 5. Preste atenção que esse texto é demais. Mateus 5,43 diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Esse era o mandamento antigo, não é? Jesus diz, eu porém vos digo, diga aleluia, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos que fazeis demais, não fazem também os publicanos assim? Agora versículo 38, ouça isso, mulher de Deus, homem de Deus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aleluia! Esse é o mandamento do Senhor. Amar pessoas difíceis. Amar pessoas que nos dão trabalho. Amar. Conhecer para amar. Amém? Eu lembro que uma vez, eu me lembrei dessa história essa semana, nós saímos com um casal de pastores muito amados, muito queridos nossos, isso já tem muitos anos, e fomos eles tinham passado por uma luta muito grande, por uma dor muito grande, uma dor real. E nós saímos com eles e sentamos no restaurante e deixamos eles falarem. E eles estavam ali com algo que realmente ele sofreu um momento muito difícil no seu ministério, estava com muita dor na sua alma, e ele falou tanto, e a gente deixou ele falar. Aí depois ele começou a dizer assim, eu tenho certeza que Deus vai julgar, eu tenho certeza que vai acontecer isso, porque Deus é justo, Deus não vai deixar que prospere, Deus que começou a falar um monte de coisa. E nós ouvindo, e quando terminou, o bispo gentilmente disse a ele assim, meu irmão, eu entendo a sua dor, estou aqui para consolar o seu coração, mas se Deus fizer justiça, será que a gente fica em pé? Se Deus agir com todos assim, com essa qualidade, essa rigidez, será que a gente suportaria nós mesmos? E eu me lembro que aquele homem de Deus, um casal mais novo que nós, chorou e reconheceu quem somos nós para conhecer a verdadeira justiça. Todos nós em algum momento ferimos alguém, todos nós em algum momento fomos injustos com alguém, e Deus é misericordioso e cheio de amor, nos perdoa, nos acolhe. Graças a Deus, diga graças a Deus.
Porque se fosse depender dos nossos pecados, e se Deus ou fosse tão justo a ponto de nos devolver mal por mal, onde estaríamos nós? Então, nós precisamos viver com o outro, pensando nessa misericórdia, assim como Deus nos trata. Amar, conhecer e amar. Diga de novo comigo, conhecer e amar. Conhecer e amar. A gente não tem tempo hoje aqui, não é o propósito, mas não sei quantos de vocês já ouviu falar sobre os temperamentos, a teoria dos temperamentos. Quem já ouviu falar? As CIS já sabem que o ano passado a gente estudou um pouco sobre isso. Eu sei que às vezes os profissionais dessa área acham uma definição um pouco simplista, e é simplista, mas é muito revelador. Eu coloquei um diagrama aí, não foi? Não, a gente não tem tempo de falar de cada um, talvez se Deus nos der a direção, a gente faça isso um dia. Mas é tão importante você conhecer seu marido, seus filhos, as pessoas com quem você convive, e de repente tentar encontrar o seu temperamento, o temperamento do outro, porque nessa análise você vai entender, porque o temperamento é algo fixo, é algo que você nasce com ele. Então, você tem tendências, você gosta de descansar diferente do outro. Um dos maiores choques do meu casamento, eu vou abrir aqui para vocês agora, viu? Foi nas primeiras férias que a gente teve, né? A gente se casou em 86 e aí, logo depois, fomos para o Seminário do Sul, fomos morar no Rio de Janeiro e ficamos durante 4 anos morando no internato do Seminário Teológico, onde o bispo estudou, eu estudei música e ele estudou teologia. Nós estávamos indo por causa dele, por causa do seu curso, trabalhávamos ali. Quando nós chegamos, nós assumimos a igreja e não tínhamos férias durante todo esse tempo, sem férias no seminário, sem férias durante o primeiro ano do ministério. E aí, demorou muito tempo para a gente ter férias. Eu não me lembro bem, porque ele grava as coisas melhor do que eu. Às vezes eu conto as histórias um pouco assim, mas eu me lembro que a primeira vez que a gente teve umas férias de verdade, eu não tinha visto ele fazer a mala dele, ele fez a mala dele, e eu fiz a minha. E quando a gente chegou na pousada, ele levou 15 livros. E eu disse assim, e a gente vem para esse lugar para você ficar lendo 15 livros? Irmãos, vocês estão rindo pouco. Foi um choque, porque eu disse, eu quero sair. Eu quero ir jantar fora. Eu quero passear de manhã num lugar. Eu quero dar caminhadas na praia. Com um chapéu que estava 3 anos esperando lá dentro do armário. Eu tinha expectativas das minhas férias, porque esse é o meu temperamento. E ele queria sentar numa rede e ler. É ou não é um choque real? Temperamentos diferentes, não é que um seja ruim e o outro seja bom. Aliás, seria ótimo se todo mundo que era ruim fosse de um temperamento só, mas não existe. Todos os temperamentos têm pessoas difíceis. Todos os temperamentos têm qualidades, virtudes e defeitos. O nosso trabalho é trabalhar aquilo que é fraco em nós, trabalhar os nossos defeitos e fazer crescer e exercitar as nossas qualidades. Amém ou não amém? Estão entendendo o projeto? Amém? E aí, pela graça de Deus, para a gente encurtar a conversa, eu digo até hoje que ele é o homem que me ensinou, o meu marido me ensinou a ler. Me ensinou a ler. Porque eu gostava de ler, mas não parava. Eu sou virada, vocês já viram como eu sou, né? Passo, às vezes não falo com as pessoas, aí o bispo vem, você não falou com a pessoa. E eu estou virada na Toyota. Não é meu temperamento. E ele me ensinou e foi maravilhoso para a minha vida. Aí, no fim, a gente misturou. Ele só levava 7 livros. Nas outras, né? E eu aprendi aí. Eu levava 2,5, 3 livros. Mas a gente... Não é isso que é o bonito da vida? De repente, olha aqui para mim. A coisa que você mais reclama no seu marido é exatamente aquilo que você precisa. E o defeito da sua esposa, que tanto te machuca, Deus está colocando perto de você para você aprender algo. Abre os olhos, seja humilde. Olha, é tão incrível quando a gente ora aqui, vem um casal, e eu fico com as mulheres, o bicho fica com os homens, e às vezes ela diz coisas que ele precisava ouvir, e não ouve por causa de orgulho. Ela tem a resposta. Seu cônjuge tem a resposta, às vezes para crises profundas. Sua mulher tem a resposta. Seja humilde e ouça. Porque ela te quer bem, isso que ela está falando é para você. É para o seu bem, para o bem de todos.
O maior desafio que a gente tem hoje, ouça aqui os maratonistas, cadê os maratonistas? Diga aleluia. O maior desafio da nossa vida é fazer o nosso casamento funcionar. É fazer a sua família ser uma família feliz. Mas também é o desafio mais satisfatório de todos. Vale a pena conhecer e amar. Diga comigo, conhecer e amar. Se você está comigo, diga aleluia, aplauda o Rei. Aleluia. 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 Número 2, vamos lá para o número 2? Vamos correr. Primeiro, busque conhecer e amar. Segundo lugar, use a regra de ouro de Jesus. Vamos dizer comigo? Use a regra de ouro de Jesus. Já ouviu falar da regra de ouro de Jesus? Que tantas pessoas usam e enfeitam e colocam como se elas fossem o autor, mas esse é o maior e mais especial código de ética que o universo já viu, veio do príncipe da vida, nosso mestre Jesus. Olha o que está escrito em Mateus 7,12. Mateus 7,12 é a regra de ouro de Jesus. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Ponto. Sabe como é que você vive com o outro em todos os seus relacionamentos? Faça ao outro aquilo que você deseja que façam com você. Ou seja, ao invés de exigir do outro, seja. Amém? Ao invés de exigir respeito, seja uma pessoa respeitosa. Ao invés de exigir atenção, seja atencioso. Seja na vida do outro aquilo que você deseja para si mesmo. Essa é a regra de ouro. Esse é o código de ética altíssimo, elevadíssimo, que o Rei Jesus ensinou para mim, para você. Onde estão as esposas? Diga aleluia, mulheres de Deus. Jesus nos ensinou a dar primeiro. A gente não pode colher algo que você não semeou. Você semeia, bispa, estou cansada, eu já semeio isso 10 anos. Pense Jesus na sua vida. E muitas vezes a gente continua sendo iguais. Não vamos parar, amém, meninas? Diga, eu não vou parar. Diga comigo, eu não vou parar. Levanta a mão, meninas. Não vou parar porque estou na força do Rei. Homens de Deus, onde estão os homens de Deus? Perseverança, amém? Sua mulher não é melhor nem pior, ela é diferente. Aceite o desafio. O Espírito Santo está com você. Diga comigo, eu não vou parar. Cadê a voz de homem? Eu não vou parar. A voz de profeta, eu não vou parar. Porque estou na força do Rei. Use a regra de ouro. É tão tentador a gente pagar o mal, né? Não é isso que a natureza da gente quer? Ah, não falou comigo, também não vou. Não me deu. O que ele esqueceu a data do casamento? Isso é um pecado mortal. Eu estou arrasada, eu vou me enforcar no pé de coentro. Semear, para depois colher, amém? Olha o que é que Paulo diz em Romanos capítulo 12. Romanos 12, ele diz, não paguem a ninguém o mal com o mal. Ouça isso, igreja. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. O mundo diz assim, você não precisa da aprovação de ninguém, não é essa a filosofia do mundo? Pois a Bíblia está dizendo que a gente deve. Claro que Deus em primeiro lugar, mas é bom ter a aprovação do outro, sim ou não? Para a glória de Deus. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Aí Paulo agora dizendo, meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as escrituras sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei as contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as escrituras, se seu inimigo tiver com fome, dê comida a ele, se estiver com sede, dê água, porque assim você fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Que palavra, irmãos! Vençam o mal com o bem. E se está falando isso sobre os nossos inimigos, imagine sobre o nosso filho, marido, nosso pai, a nossa mãe, a pessoa com quem convivemos. Mais amor ainda, diga comigo, muito mais amor, muito mais serviço. Quem ama, cuida. Não é? Quem ama, cuida. Nada de vingança, irmãos. Isso adoece. Alguém já disse que vingança é tomar veneno e esperar que o outro morra.
É isso que é vingança, porque você vai cozinhando ali dentro sentimentos ruins, adoecendo a sua alma, e às vezes o outro não está nem vendo. A vingança pertence ao Senhor, porque Ele sim é justo, justo juiz de toda a terra. Enquanto isso eu vou amar, amém? Então vamos aprender a usar esse código de ética elevado de Jesus. E é assim, gente rápida para perdoar e tardia para se ofender. Amém? Olha a dica aqui, rápido para perdoar. Diga comigo, rápido para perdoar e tardio para se ofender. Essa é a dica, gente rápida para perdoar. Amém? Uma das nossas lições da maratona diz que um bom casamento, um casamento feliz, é a união de dois bons perdoadores. É a união de dois bons perdoadores que perdoam o outro. O perdão não muda o outro, o perdão muda você. Você quer mudança de vida? Perdoe. E você vai ver o Senhor rasgar dentro de você orgulho, sentimentos negativos, trazer virtudes novas nesse caminho da santificação que é o casamento. A família é um caminho de santificação, onde a gente vai abrindo mão, perdoando o outro, amando o outro, e assim Deus vai fazendo florescer novas virtudes e acrescentando coisas boas no nosso coração, para a glória dEle, porque Ele sim é digno de ser adorado através da nossa vida. Amém? Tire o foco. A regra de ouro de Jesus é assim: tire o foco de si mesmo. Tire o foco de si mesmo e passe a olhar para o outro, amém? Você acorda de manhã dizendo: Senhor, a quem eu vou ajudar hoje? O que é que eu vou fazer para abençoar minha esposa hoje? De que maneira eu vou fazer para abençoar o meu marido, para enxergar aquilo que ele precisa e ser a esposa que ele precisa, o marido que ela precisa, enfim, acordar de manhã e pedir isso a Deus. E assim o Senhor vai nos dando graça para viver a realidade do Evangelho de Cristo, amém? Nada de pagar o mal com o mal, mas dar o bem, fazer na vida do outro aquilo que eu desejo que façam na minha vida. E o meu Deus é poderoso para fazer com que eu possa colher. Quem crê nisso, diga amém, aplauda mais uma vez o Senhor. Último. Terceira dica, terceiro mandamento, né? Acho que é melhor a gente usar essa palavra, porque tem a ver com o ensinamento bíblico. Em primeiro lugar foi, busque conhecer. Vamos decorar para a gente depois passar isso para os nossos filhos, para alguém que não está aqui hoje? Vamos? Primeiro lugar, busque conhecer e amar. Em segundo lugar, use a regra de ouro do Senhor Jesus. Em terceiro e último lugar, dê testemunho e ore com fé. Vamos dizer comigo? Dê testemunho e ore com fé. Esse é o segredo da vida do crente. Você vai viver a vida de Deus, você vai obedecer o mandamento, você vai ser a pessoa sábia, você vai dar testemunho e você vai orar, e o Senhor vai trabalhar na vida do outro. A gente faz o contrário, a gente quer todo dia dar um sermão. Gente, essa semana, anteontem a gente saiu, eu May e Lani, saímos, estávamos numa casa de chá, falando das coisas da igreja, os nossos desafios, não foi, Laninha? E a moça do lado estava ouvindo, porque a gente orou. A gente faz isso, né? Chega nos lugares, nem se lembra que tem ninguém do lado e ora e conversa. E ela estava o tempo, a gente percebeu que ela estava o tempo todo olhando a gente. É quando ela saiu. Ela disse: eu vi vocês. Vocês são lindas. Falando assim, cheia de braços, não foi? Aí eu levantei, disse: como é seu nome? Perguntei o nome dela, abracei ela. O Senhor te abençoe, abençoei ela. Irmãos, a criatura parou do lado da gente. Ela contou a vida toda, até as coisas que a gente não queria ouvir. Que eu não vou falar aqui agora, é evidente. E a gente viu a carência dela. A gente olhou para o coração dela e viu que mulher carente, uma mulher maravilhosa, bonita, mas absolutamente carente, contando a vida, até detalhes de outras pessoas e dizendo o nome completo. Repare, se a gente fosse pessoas de má fé, a gente podia usar alguma coisa contra ela. Não é verdade? E quantas vezes, ouça aqui para mim, e eu quero, não se ofendam comigo não, meninas, mas a gente gosta de falar um bocado, diga aí. É verdade ou não é? E a gente quer dar sermão, mas a dica e o segredo da vida é: dê testemunho, obedeça você, dê testemunho e ore, porque é Deus que muda o outro, não é você.
E as meninas não gostam muito, mas eu digo a elas assim: você não é a discipuladora do seu marido e nem nunca será. Porque talvez alguém esteja esperando dizer assim: quando eu ler a Bíblia 5 vezes inteira, eu vou me tornar discipuladora do meu marido. Meninas, não vai. Você não é a discipuladora dele, nem mãe. Para. Amém? Dê testemunho e ore. Se você confia? Quem confia no Senhor, diga: eu confio no meu Deus. Então você dá testemunho e ora. E o Senhor transforma o outro. Agora também, em contrapartida, os homens às vezes são calados demais. Só a graça, não é? Quando vão os meus, né, marido, filho, para algum casamento, alguma coisa, eu pergunto: como foi o casamento? Foi legal. Sim, mas teve o que o casamento? Ah, foi muito bom. A noiva estava de branco. Sério. Homem não fala, e às vezes a gente se incomoda comigo com isso, sim ou não, meninas? Então a gente pode fazer essa amálgama aí, não é? De você, se o seu temperamento é falador igual o meu, aprender a se calar para ouvir. E de seu marido contar um pouquinho mais, se esforce. Se não lembra, anote. Anote no telefone: eu tenho que falar à minha esposa que o vestido da pessoa era esse, que a música foi tal. Se esforce. Catuca o seu irmão, se esforce, criatura. Se esforce. Se esforce, amém? Amém? A gente fala tanto. Eu não sei quem já teve essa experiência de alguém que chega para você e diz assim: quando eu conheci você logo, eu não gostei de você. Para que dizer isso? Para quê? Sério, não é verdade? Para que você vai dizer isso? Então a gente precisa aprender a não ser bocudo, né? Aprender a não ser bocudo. Vamos falar com Deus. Está com vontade de falar? Fala orando. Canta louvores. Mas dê testemunho. Seja essa mulher de Deus, esse homem de Deus, obedecendo a santa palavra de Deus. E ore, porque o Senhor vai fazer a obra na sua vida. Amém? Amém? A mão de Deus toca onde você não pode tocar. A mão de Deus alcança na vida do seu filho, da sua esposa, do seu marido. A mão de Deus alcança onde a sua mão não alcança. Mas os seus joelhos orando, Deus pode fazer tudo, amém? Você crê nisso? Amém? Então, 3 dicas para nós, para abençoar os nossos relacionamentos. E para a gente vencer essa prova de fogo que tem tentado destruir a nossa vida. Em primeiro lugar, busque conhecer e amar. Em segundo lugar, use a regra de ouro de Jesus. E em terceiro lugar, dê testemunho e ore com fé. O Senhor vai fazer o milagre e vai abençoar e fortalecer os seus relacionamentos. Se você crê nisso, fique de pé comigo. Aleluia.